Salve, salve. Vamos esperar um pouquinho aí para ver se tem alguém esse horário, né? Tá muito cedo, 9 horas da manhã. A gente que trabalha com terapia, a gente acaba tendo uns buracos na agenda, né? Então, por isso essas lives, vídeos, né, escritas, porque são horários estendidos, né? Então, às vezes, por exemplo, hoje eu vou até às 10 da noite, né? Então, às vezes esses horários aí pela manhã, quando geralmente as pessoas estão trabalhando, né? É um trabalho com horário diferenciado, esse de consultório, de AT, né? O que é muito bom para quem gosta, né? De não aderir aí a um horário sequenciado, né? Uma coisa mais impositiva de outros trabalhos, né? Então vamos esperar um pouquinho para ver se alguém mais aparece. Por enquanto, a Beatriz Antônio tá na área. Não lembro de ti. De onde tu é? Vamos ver se aparece mais alguém. Vou falar um pouco aqui nessa curtinha live sobre o que eu venho observando nos junguianos de São Paulo, né? Eu tenho um contato amplo, ao mesmo tempo restrito, mas eu conheço pessoas do IJUSP, eu conheço pessoas do IGEP, eu conheço pessoas da SBPA, né? Conheço pessoas do Instituto Freedom, né? E conheço várias pessoas aí do que a gente chamaria dos dinossauros junguianos. A turma mais velha aí dos junguianos, pessoas que estudaram com Sandor, né? O Sandor, não sei se vocês sabem, inaugurou a transmissão de um pensamento junguiano e ele tem aí uma contribuição muito boa na parte de trabalho de terapia corporal, tá? Então essas técnicas de calatonia, né, não é dele, mas essas técnicas corporais, agora eu fiquei em dúvida se é dele a calatonia especificamente, mas enfim, o Sandor inaugurou isso e não faz muito tempo isso, né? A teoria analítica em São Paulo, ela não é antiga, né? Ela não é tão antiga do ponto de vista histórico. Bom, mas vamos lá. Vou fazer agora e vou deixar esse vídeo aí para quem assistir depois. Uma coisa que eu observo nas minhas andanças e reflexões é que há uma mudança que veio se intensificando e nesse momento ela aumentou bastante, vamos dizer assim, que é a participação dos profissionais ligados às instituições junguianas, né? Esses profissionais, enfim, saíram dos muros elitistas, né? A gente tem um movimento muito interessante de vários camaradas junguianos promovendo lives, atendimentos sociais, projetos para pensar a questão do negro, rodas de conversa, né? E mesmo os institutos oficiais, eles estão se abrindo, né, para essa necessidade de sair dessa masturbação teórica em torno da obra do Jung, né, dissociado da realidade prática, né? Então, a gente precisa, pela margem, né, fazer essas pequenas células de reflexão para convencer os grandes cabeças desses institutos a perceber a própria alienação, né? Porque toda instituição se aliena, né? Todo lugar, todo grupo humano, ele começa a funcionar de uma maneira que ele fica com pontos cegos para olhar o que está fora, né? Então eu entendo que esses profissionais, que esses institutos precisam se dar conta, por exemplo, da ausência de negros.
É um absurdo isso, né? E isso está naturalizado, né? Claro, toda a questão do racismo estrutural e tal, mas eu fico assim com vários pontos de interrogação, né? Porque profissionais da psicologia analítica que operam com o conceito de inconsciente coletivo, né? No meu modo de entender, eles têm um dever maior de pensar a história de um país, de pensar os mecanismos de exclusão de uma sociedade que não elaborou ainda a questão da escravidão, né? Por exemplo, no curso de acompanhamento terapêutico que eu faço, eu instituí bolsas totais e parciais, né? Uma bolsa total para quem é negro, né? E bolsas parciais para pessoas periféricas. Então eu não consigo entender o que impede esses institutos de pensar as cotas, as bolsas, né? Então, eu acho que a gente está com um movimento e com novas iniciativas. Bom dia, Egre, querida. A gente tem uma nova sensibilidade nesses institutos, né? Eu conheço várias iniciativas muito boas, né? Por exemplo, na área dos atendimentos sociais, quase todos os institutos têm feito. Isso é muito bom, né? Mas ainda é muito pequeno o avanço, né, de concessão de bolsas. Esse é um ponto que eu acho que falta refletir, né? Então, você vai em alguns institutos junguianos, você vê 1 ou 2 negros, né? Não dá para naturalizar esse tipo de situação, né? Mas é importante destacar que há inúmeros grupos, né? Eu conheço de perto alguns, né? Tem o coletivo Aiesteses, uma das organizadoras é a Carmen Lívia Parisi. Inclusive, nesse sábado eu participarei com eles de um debate em que o Boulos estará presente, né? Eu participei de algumas rodas de conversa que trouxeram pessoas da periferia, né, para discutir a questão do machismo, a questão dos negros, né, a questão dos homossexuais diante da teoria do Jung, né? As questões de gênero. E a Carmen, junto com outros colegas, ela faz essas rodas de conversa, coletiva Aiesteses, uma vez por mês, a frequência, né? Conheço o projeto Orbital, uma das organizadoras é a Santina Rodrigues, que é uma querida, uma pessoa que eu admiro de paixão, né? Também conduz esse trabalho, né, muito, muito rico. Eu, dando meu contributo com a formação de AT e a aproximação com o Jung, também no sistema de bolsas, né? Aliás, hoje tem uma live imperdível do IGEP, né, em que a Santina, principalmente mais me interessa, vai falar. Ela está concluindo o doutorado com relação ao suicídio, né? A gente tem o Marcos Quintais, do Rio, que faz uma série de palestras e de eventos, né? Inclusive está lançando algumas coisas gratuitas. Então a gente tem no movimento junguiano uma nova onda, né, de sair dos muros, né? Eu acho que esse é o pulo do gato, né? Porque é um instituto que se fecha com valores inacessíveis, né, para ficar na masturbação intelectual da obra do Jung. Eu acho que está incorrendo num próprio desconhecimento da própria concepção do Jung de mundo, né? Afinal, o conceito-chave de individuação, ele é um conceito que visa você voltar para a comunidade, né? Não é um conceito para você se fechar, né, no seu narcisismo, né? A live da Santina hoje será às 9 horas da noite. Então vocês podem visitar lá o site do IGEP ou procurem no Facebook Santina Rodrigues. É uma live imperdível. Ela é uma estudiosa do tema, muito me apetece o olhar da Santina, né? É um olhar assim muito específico. O coletivo Aiesteses, uma das organizadoras é a Carmen Lívia Parisi, né? Eu divulgo aí quando dá, né?
E temos também um trabalho pioneiro de uma microcélula muito forte aqui em São Paulo, que é da Mineris Maroni, né? A Mineris Maroni, eu trabalho no mesmo espaço que ela, né? Uma querida, uma amiga pessoal, e ela congrega vários esforços, né? Então ela oferece grupos de estudo, ela tem assim uma inserção muito ampla, né? É uma das pensadoras mais interessantes que eu já conheci, né? Então São Paulo é uma meca de muitas microcélulas, sabe? Então você que é psicólogo analítico ou que é amante de Jung, que está numa outra cidade, num outro lugar, né? É muito importante criar essas microcélulas para estudar Jung, né? Mas também para interferir no sistema, né? Para propor novas inserções, né? Principalmente aos negros, né? E à comunidade periférica. A gente tem muita gente boa, muitos analistas bons, estudiosos do Jung, que ficam barrados com a sua produção, né? Porque não tem jeito, tem um corte de classe aí, né? Pessoas que são muito ricas, né? E que estudam Jung vão ter um recorte do pensamento do Jung. Não dá, a gente não é neutro em nada, né? Então, mas a gente precisa, né, desnaturalizar as exclusões, né? Mas, enfim, quero ressaltar que tem um movimento muito interessante, muito válido, né? Das instituições que eu acompanho, oficiais, a mais interessante, pelo que eu vejo hoje, até pelo posicionamento do seu presidente, né, diretores, que seja, é o IGEP, né? O IGEP em São Paulo me parece um dos melhores lugares hoje para você estudar Jung, né? Tanto porque o valor é mais acessível, quanto pela qualidade dos seus professores, né? Eu não tenho nenhuma ligação com o IGEP, nem com ninguém, né? Eu estou fazendo aqui uma divulgação, né? Mas porque o José Valdemar Magaldi, acho que é esse o nome dele, ele também se posiciona politicamente, né? É um cara que está combatendo com energia os bosomínios que infestam as sociedades psicanalísticas junguianas. É um cara que se posiciona, né? É um cara que tem um olhar progressista, né? Então é ele que, por exemplo, e o Instituto que estão fazendo essas lives de hoje à noite. Porque há no meio junguiano uma pataguada, né, vinda de uma elite despolitizada, né, com uma certa ideia de neutralidade, né? O analista junguiano, ele seria uma espécie de apolítico, né? Então ele fica afastado das discussões políticas, né? É um ser quase que superior, né? Porque afinal, onde tem muita energia psíquica, tem uma inflação. Portanto, eu não vou seguir a inflação, né? Eu vou desacreditar um pouco daquilo, vou ficar em contato com o meu self, né? E eu vou ter uma vida mais harmônica, né? Vou ter uma vida mais equilibrada, né? Prestando atenção nas polaridades, prestando atenção nessas híbris, né? Vocês percebem que é um discurso muito sedutor? É um discurso facilmente assimilado, né? Isso é um discurso político, senhores. Isso é um discurso ideológico, né? A ideia do não conflito. Isso é usar o pensamento do Jung para justificar, né, uma posição de passividade, de omissão e de ficar em cima do muro, diante de um governo genocida, perverso, responsável por morte de pessoas, de um desmonte das políticas de saúde mental, de um desmonte do SUS, né? Quer dizer, então acreditam alguns colegas junguianos que é possível ficar em contato com seu selfiezinho, enquanto lá fora uma multidão de cadáveres tomba todos os dias, né? Ora, eu não entendo isso como sinal de evolução, coisa nenhuma, né? Eu entendo isso como um sujeito alienado, né? Você que se diz junguiano, faz análise, tem um bom estudo do Jung
e não se envolve politicamente, no meu modo de entender, você é um fanfarrão. É um fanfarrão que está vivendo uma gourmetização do pensamento do Jung, né? Ah, mas o Jung era contra comunismo. Ah, mas o Jung era contra utopias. Senhores, primeiro, o Jung é Jung, tá? Então, vamos considerar isso. Segundo, há uma distância entre o que o Jung pensou e escreveu sobre comunismo com o que a gente vive hoje, na realidade de hoje, né? No país que a gente está inserido, né? E na necessidade política de hoje. Então, não faz sentido você justificar a tua apatia, a tua covardia, né? Com esse tipo de clichê, né? Se você pega o volume de cartas do Jung, né? Eu li todas, que saiu há pouco tempo. O Jung atravessou a época do nazismo, né? Da Suíça. Ele atravessou desse lugar, né? E ele é veemente, ele é enérgico no combate ao nazismo, né? Ele se posiciona, né? Ele é um cara que teve uma colocação política, tá certo? Então, essa ideia de um Jung despolitizado é uma idiotice, né? Porque eu pensaria até, né, ampliando um pouco, que essa ideia de apolítica, ela faz parte de um movimento mais coletivo. Eu flertaria um pouco com a ideia de um conscientão coletivo, né? É como se tivesse no mundo agora uma nova onda de que precisamos ser apolíticos, neutros, né? Então, se abomina a política, né? Como se tivesse um jeito ou outro de viver e de mudar a realidade, né? E aí, quando você abomina a política, né, você perde de dimensão que a democracia e a política e esse regime que tem suas falhas, ele é um regime para tratar dos conflitos, né? É uma mediação de conflitos. Quando você desacredita da política, né, quem que toma de assalto essa cena? Né? Esse é o ponto. Quem que faz? Isso interessa a quem, esse discurso de neutralidade? Né? Não precisamos ser muito gênios para pensar, né? Esse discurso de neutralidade, ele interessa aos poderosos, aos ricos, ao capital, ao neoliberalismo, né? A gente pode pensar a questão da necropolítica, né? Então é interessante para o poder que as pessoas se matem entre si, fiquem de forma neutras. E a psicanálise e o campo junguiano, né, podem se tornar ferramentas de alienação. Vocês conseguem alcançar isso? Uma formação em Jung, vou falar uma coisa concreta que vai ilustrar isso. Uma formação em Jung que não discute racismo, se você passou, meu caro, 2, 3, 4 anos, uma formação em Jung que não foi tratado a questão do racismo e da desigualdade social, acredite, esse curso que você fez tem um viés de alienação. Ele serve ao sistema, né? A gente precisa tomar muito cuidado, porque eu vejo os poucos negros nos institutos junguianos, é polêmico dizer isso, mas eu vou dizer, eu vejo esses negros esbranquiçados, falando como brancos, repetindo as lorotas dos institutos, seduzidos, né, por essa reserva de mercado que os institutos fazem, alguns, né? Então, o cara não tem... Uma vez eu fui, uma digressãozinha, bem-vindo quem está chegando, Wilson, Adriana, os demais, me empolguei aqui, o tema está estendendo. A Adriana fala que amou a live, bem-vinda, querida, valeu. Wilson, qual era a ideia de Jung sobre o lado político? Já vou dizer. Então, já volto aí na questão. Então, o que é importante pensar? Primeiro, os negros que conseguem chegar nos institutos junguianos, e tem acontecido isso, acredito eu que é necessário tomar um cuidado
para não ser cooptado pela sedução desses institutos. Tá certo? O que eu chamo de sedução desses institutos? Você gasta uma puta grana para fazer a formação, você começa a frequentar coquetéis junguianos, certo? Você começa a ir em congressos. Veja só onde são os congressos de alguns institutos junguianos. Campos de la Jordée, Campos do Jordão. Teve um outro que foi em Gramado. Né? Pera lá. Esses institutos servem a que causa? Né? Qual é a desses institutos? Por que não um congresso, um evento nas grandes favelas do país? Né? Por que não um evento que vise, com essa dinheirama que eles arrecadam, endereçar uma porcentagem desse dinheiro para as causas sociais do seu território? Por que não se discute nesses eventos a questão das cotas e a pouca inserção periférica, né? Qual é o problema de trazer esses temas, né? Então, penso eu que os institutos junguianos precisam sair, né, dessas paredes elitistas. E os negros que conseguem chegar lá, que são minoria da minoria da minoria, né? Eu fui num simpósio do IJUSP, tinha um rapaz negro. Gente, não é possível. Não é possível, assim, né? Como assim? Isso é naturalizado, sabe? Parecia, assim, uma reunião de uma nova raça ariana, né? Você olhava os caboclos, os caras olho azul, os brancão, alemão, né? E a linguagem, veja, vamos entrar com outro papo aí que eu já me empolguei. Por que que todos falam igualzinho? Por que a oratória é igual? Sabe? Todo mundo copiando Jung. Dá essa impressão, né? E são conversas sem conflito, sem tensão. Né? Parece uma sociedade dos ursinhos carinhosos, assim, né? Então eu entendo que isso tudo está muito distante da realidade brasileira. Né? Hoje, você não se posicionar politicamente significa que você é um alienado. Você pode ter feito formação em Zurique, você pode ter conhecido o Nísio da Silveira, o Jung, você pode ser muito competente em memorizar teorias, mas se você não está inserido fora dos muros, dentro de um projeto, fazendo algo, né, com seu saber, arquetípico que seja, você é apenas um alienado com conhecimento. Nada mais que isso. Eu não pago... voltando aqui, entrou uma ligação. Eu não pago pau pra gente assim. Né? Certo? Mas, enfim, voltando. Tem muitos movimentos importantes sendo feitos. Né? Muitos. Repetindo para quem chegou, Coletivo Aiesteses, o IGEP tem feito ótimas problematizações, tem atendimentos sociais em alguns institutos oficiais. Né? Agora, são passos muito importantes, mas estamos muito aquém. Né? Quem sou eu na fila do pão? Né? Eu sou alguém que está fora dessa estrutura. Né? O que é delicado é que quando as pessoas entram, elas se vendem ao sistema. Né? E vale lembrar, senhores, não é necessário entrar nesses institutos, viu? O caminho da margem, do autodidatismo, dos grupos de estudos pequenos, do investimento, né? Bordeando, margeando esses lugares, ele também é uma forma de você ir se autorizando a ser analista. Né? Outras pessoas preferem o ensino formal, né? E vai do gosto de cada um. Né? Mas é isso, instituições instituem. Né? Toda a criatividade, potência política, solidária, né? Tudo aquilo que viceja de novidade, de um aspecto puer, trickster, vem dos fora instituídos. Né? Então é muito importante, quando a gente está dentro de uma instituição, pensar como ficar com o pé fora. Né? Um pé dentro
e um pé fora, tá bom? Comentários e vamos interagir um pouco, para não ficar aqui falando que nem um louco. Grande Eduardo, professor de filosofia, meu parceiro. Ainda bem, porque quero ouvir essa questão do negro. Eduardo, a questão do negro, ela é muito pouco debatida, né? Os junguianos, em geral, têm um apreço por pensar questões arquetípicas, né? O Gambini fala um pouco disso, mas não se tem um apreço por intervenções pragmáticas, né? Por exemplo, eu acho que todo instituto devia ter cotas. Ponto. Ponto. Para começar o papo. O resto é retórica, né? Eduardo comenta: fale da sedução dos institutos, porque amplio para as outras áreas da vida, né? O ser humano, ele tem uma necessidade de pertencer, né? Ele tem uma necessidade de destaque, de acolhimento, de senso de importância, né? Isso tudo está muito amplificado porque a gente tem um neoliberalismo avançadíssimo, como diz a Sueli Rosnick, que entrou na subjetividade contemporânea, né? Hoje nós somos muito mais robôs, né? Se a gente não fizer uma oposição a isso. A grande massa é robô neoliberal, programado para consumir, para se destacar em cima do outro, né? E para ter status, né? O nosso narcisismo hoje doentio das redes, né? Eu me incluo nisso, não é nada mais que isso, né? Por que a gente gasta tanto tempo em Instagram e Facebook? Porque nós estamos programados para isso, né? São ferramentas que oferecem retornos narcísicos, né? Então a gente investe a nossa libido, a nossa energia nisso, né? Entende? Então a sedução vai por aí. É o poder, é o status quo, é o destaque. Eu criei um método para não entrar disso, que é falar da minha sombra. Se você assiste uma live minha, um vídeo meu, e eu sou assim na vida, né? Eu não suporto me destacar pelo poder. É muito fácil seduzir o público dentro desse movimento neoliberal. Como é que você faz para seduzir o público? Só mostra o seu lado luminoso. Uma boa retórica, traz exemplos de competência, né? Vai vender no teu peixe, né? É incrível. As pessoas se apegam a essas figuras, né? Em todo instituto você vai ver um líder cabeça num lugar como esse. Eu sempre que olho para essas pessoas eu penso, qual é a sombra desse sujeito? E eu me cerquei de pessoas muito queridas que são sombrias e que têm conhecimento, sabe? Supervisores, analistas, né? Mas é muito sedutor isso, Eduardo. Eu penso assim, né? Esse destaque, essa briga por poder, né? Nas instituições, né? Elas são constantes. E eu entendo que isso, de novo, né, é uma questão política, muito maior do que a gente pensa. A política é entendida no sentido grego, né, no sentido de o que é política, né? É a participação na coisa pública, são as relações, né? Tudo é política, né? Você respira, é um ato político, né? Você está inserido num contexto, né? O ser humano, ele é contextual, a linguagem já é uma questão política, né? E ela limita, né, muitas coisas. Então, tudo é político, eu penso assim. A Adriana Costa comenta: faço o curso de leitura junguiana e já percebi isso. Só elites e tudo muito caro. Pois é. Isso já é um corte na linha de pobreza, né? É um corte de acessos, né? Eu me conheço. Né? Eu não vou para um instituto junguiano, eu tenho total condição de debater, de participar, e até hoje, com a renda que eu tenho, eu poderia fazer um curso, uma formação. Passaria um perrengue? Poderia, né? Porque eu já estou há muito tempo na área. Eu não faço porque eu sei que eu vou explodir nesses lugares. Né? Eu vou explodir por que razão? Há uma coerção, há um pacto não pensado de falar como elite, pensar como elite, se posicionar como elite e fazer leituras da obra junguiana como elite.
Percebe? Eu prefiro não entrar numas paradas dessas, por isso que eu vou pela margem, né? Mas conheço vários colegas que estão dentro desses lugares produzindo viradas e que também são colegas da elite. Porque aí a gente tem que tomar um outro cuidado, né? Aí eu acho que o Jung, muitos anos de terapia ajudam. Também não podemos demonizar a elite, né? Achar que então vamos matar todos os caras da elite, né? Vamos degolar, vamos para cima e vamos arrancar a cabeça dos caras, né? Também é um outro exercício dialético de como entrar nessas elites e plantar boas e necessárias tretas, né? Então, é um jogo de xadrez essa história, né? Como é que você entra lá e faz algo a partir de lá, né? Aí vai do movimento de cada um. Hoje, uma das grandes coisas que eu tenho hoje é trabalhar num consultório onde todos, sem exceção, são progressistas. Todos. Todos estão envolvidos na luta política, todos estão fazendo projeto social, todos fazem atravessamentos políticos, há divergências, né, de discussões, etc. Por exemplo, eu sou um cara muito crítico ao PT, não tenho apreço pelo PT, né? Eu tenho minhas questões com Lula, com PT, e questões muito fortes, né? E vários colegas são apaixonados e defendem o PT, né? Ok, né? Assim, lembrar desse conceito, política é um campo de conflito, né? Não existe essa ideia de que é possível viver uma vida neutra, né? Essa ideia de que é possível uma harmonia dos contrários, né? Gente, isso é idiotice gourmet do Ocidente querendo copiar o Oriente. Você não tem harmonia em reunião de condomínio. Hoje em dia, não há harmonia com os vizinhos, né? Você achar que vai eleger alguém que vai harmonizar e resolver tudo, sabe, é um pensamento mágico infantil, né? Vocês concordam comigo? Isso não tem nexo nenhum, né? Mas o Eduardo com ótimas colocações aqui. A Adriana colocou. O Wilson diz que explodir é ótimo. E a Egli traz uma questão. Conheço terapeutas, gente que se acha muito antenada porque estudou Jung. Fala sobre Jung e no dia a dia as atitudes são elitistas e preconceituosas. Aprendeu o que mesmo? Me pergunto. Pois é, há uma diferença, né, entre um aprendizado conceitual e teórico, né, e a vida tal qual ela é, né? Eu acho que são áreas diferentes. Todos nós temos aí pontos cegos, sombras e defeitos, né? Mas quando a compreensão da obra junguiana e psicanalítica se distancia de uma implicação desse sujeito na realidade, né, eu acho que é nada mais do que um mecanismo de alienação, né? Nada mais que isso, né? Penso eu, né? Essa é a minha prática. Também não estamos aqui dizendo que dá para ser perfeito, né? Totalmente livre de questões, né? Eu mesmo tenho N zilhões de defeitos, né? Mas é isso. Porque o conhecimento psicológico, né? Ele vai dando um poder para as pessoas. É disso que se trata. Quando você vai fazendo uma terapia e vai tendo vitórias, né, e progressos no seu próprio desenvolvimento pessoal, com parâmetros criados por você, né, na relação terapêutica, né, e além disso você vai aprendendo a teoria, isso é poder, isso é conhecimento, é poder, né? E tudo bem isso ser poder, mas veja, qual é a condição que eu tenho de me afastar desse poder, né, para ser gente, para estar em relações,
para ter trocas, né? Para se afetar com a realidade. Isso é uma outra história, né? Aí, de novo, caímos na necessidade de uma percepção política da nossa própria subjetividade, né? Captaram? Faz sentido essas coisas, gente? Eu acho que faz, né? Me deem feedback, vamos pensar junto. O Eduardo, quando você ler meus comentários, não esqueça do delay. Em alguns momentos, comento conforme você vai falando. Não é necessário voltar ao tema para perder sua sequência. Tá, beleza, tá tranquilo, irmão. Tranquilão. Alguém quer colocar mais alguma coisa? O Eduardo coloca, afastar do poder para ser gente, né? É isso. Michael, quem que é o Michael? Pô, que nome da hora, Michel Zaharik. Da hora esse nome, hein, cara? Vamos trocar? Eu queria ter um nome desse, Michel Zaharik. Porra, já atrairia público com esse nome, né? Vamos ver o que ele coloca. Pensando política Jung. Somente a proposta junguiana de dialogar, confrontar figuras do inconsciente já é política. Pensando até que boa parte da polarização política hoje é projeção sombria. Michael, vamos entrar aí. Excelente provocação. Concordo e discordo, e vamos construir junto, tá? Olha que bacana o que o Michael trouxe, o Zaharik. Quando a gente estuda e vive, né, esses processos com o inconsciente, a teoria junguiana, particularmente, ela visa destronar o conceito de ego, de eu, de indivíduo unificado. Correto? A teoria junguiana caminha por um lugar de pensar o psiquismo como um lugar de pluralidades. Notem como isso é rico, essa ideia. Ora, se eu não sou um ego e um indivíduo, e eu sou um ser plural, né? Como que eu posso ter uma vida mais potente, mais alegre, mais pujante, né? Mais vicejante, né? Mais poética? O Jung, dentro da construção de pensamento dele, ele trabalha com o conceito de individuação, tá? É um conceito chave na teoria junguiana. E o que esse conceito diz? Individuar é discriminar. É você ir discriminando os vários eus da sua personalidade. Entendem? Ora, isso é pensar uma psique plural. Isso é pensar uma psique democrática, né? O ego, o narcisismo e o pensamento neoliberal, ele vai por um caminho de pensar uma psique autoritária. Compreende? Você pode, você chega lá, confie em você, seja feliz primeiro antes com você, você tem poder, né? São apostas autoritárias. O Jung tem uma concepção da psique, se a gente pensar desse ponto de vista, democrática, né? Tem um autor, o Andrei Samuels, que fala a psique como política, né? Aliás, eu não li esse livro ainda, ele é meio difícil de achar. Então vamos lá, Michael, aí você traz uma coisa na sua colocação, que é isso, confrontar as figuras do inconsciente já é político. Sim, sim. Aí você faz uma aposta que eu não compartilho. Pensar que boa parte da polarização política hoje é projeção sombria. Não compartilho disso, vou te dizer o porquê, querido. A polarização política, esse tipo de fala, esse tipo de pensamento foi introduzido por quem? Quem que traz essa expressão apontando que esse é o problema? Pare e pense nisso. Polarização política é um termo usado pela direita e pela extrema-direita
para vender a ideia de que é possível uma política sem polarização. Concorda com isso? E é exatamente esse discurso que elegeu o sádico, perverso e palhaço que hoje comanda a nação. Né? Essa ideia de que vamos parar de brigar, gente. Vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos, todo mundo, para a gente ficar bem. Vamos pro parquinho, ser feliz, amar o Brasil, né, gente? Fiquem leves, gente. Ai, o passado. E daí que as pessoas morreram? Sabe, eu tô viva. Eu estou viva. Viva o Brasil, viva a pátria, ordem e progresso. Lembra alguém esse discurso? Né? Então, foi péssimo, né, minha apresentação da Regininha da Suástica, né? Então, veja bem, polarização nada mais é do que a política enquanto política. O próprio conceito de democracia é situação versus oposição. Então, tensões e discussões políticas e divergências políticas sem os extremos, né, compõem um movimento democrático. Né? Agora, quando você põe uma extrema direita ou uma extrema esquerda, né, você está falando de grupos com pretensões revolucionárias. Correto? Qual é a pretensão revolucionária de Bozo, do palhaço sádico? Destruir os poderes, né? Reger pelo caos, né? Gerar um país com a cara do Rio de Janeiro e das milícias. Né? Ah, não, mas o Bozo, ele quer dar um golpe militar, né? Não vejo isso. Eu acho que isso é uma retórica, né? O que o Bozo quer, porque ele não tem capacidade de pensamento, não é um sujeito que pensa, o que ele quer, né, é reinar com a discórdia, é manter o conflito constante. E ele vem fazendo isso muito bem. Né? E você acha que ele está perdendo crédito, ele continua com os 30% dele, né? 30%, 20%. Hoje nós somos uma nação de 70% de pessoas guiadas, humilhadas e satirizadas por 30%, 20% de babacas. É isso. Né? O resumo hoje do Brasil, do que o Brasil se tornou. Né? Então, imaginem 100 pessoas. Né? 70 estão dominadas pelos 30 mais idiotas da escola. Né? Ora, não precisa ser um grande gênio para pensar que esses 70, se articularem, né, expulsariam esses 30 a tapa, em 5 minutos. Né? Mas não, esses 70 estão fragmentados, espalhados, cada um pensando em si. Né? Aí o outro acha que a grande discussão política é porque o Ciro foi para Paris. Oh, nossa, que tema relevante para a sociedade brasileira. Aí os petistas acham que a grande solução para o país é o Lula. Papai Lula vai resolver tudo. Oh, vamos defender o Lula a todo custo. Né? Aí você tem canais pagos pelo PT com propinas da Odebrecht, né? Quer dizer, TV 247, você tem um monte de coisas que ficam repetindo o que papai Lula fala. E quem está reinando mesmo nessa parada são os 30 forgados, psicóticos e psicopatas, né, da escola, que não estudam, são contra o ensino, são contra o estudo. 30 moleques idiotas, fraquelos, né, que só têm força porque se reúnem, né, mas não aguentam um pau, não aguentam uma trocação, não sabem nem brigar. Né. Desse grupo, tem um monte que está ali só de zoeira, tem um monte que é perverso, que quer destruir mesmo. Né. Então hoje nós somos um país. Veja o grau de loucura nossa, deles é perversão. Né? Veja o grau de loucura dos 70%. Né? 70% de pessoas que acham que a política vai resolver. Né?
Né? Então tem muitos companheiros do campo progressista que pensam que vamos deixar desgastar o Bozo. Né? Vamos esperar a próxima eleição. E os 30 moleques do Colégio Folgado estão zoando, velho, estão aloprando, estão destruindo tudo. Então, fechando a questão que você colocou, Michael Zarelax, polarização política existe. Ela é saudável para a democracia. Ela precisa existir. O que você fala de projeção, a gente precisa tomar um cuidado. Projeção existe o tempo inteiro. Tá? Projeção sombria, projeção positiva, né? Não há como o indivíduo não projetar, só se ele morrer. Né? Então, captou? Por isso que eu não concordo com essa ideia de que a polarização política é uma projeção. Né? Eu acho que polarização política existe, deve existir para o bem da democracia. Né? E mediado, é claro, pelos poderes. Né? E o conceito de projeção ele faz parte o tempo inteiro da vida. Né? Vamos lá. O Eduardo coloca... Putz, mas o capital para funcionar precisa de harmonização. Vocês, psicólogos, formalmente nos RHs, precisam estimular a produção. Quanto tema que fico pensando conforme suas falas. Ainda bem que vocês e outros saem da curva. É verdade, eu acho que a sua crítica ao RH também cabe à clínica, né? A gente pode ser agentes da alienação, né? Mas aí tem um ponto de luz na psicologia analítica que difere o Jung do Freud, né? E aí eu estou repetindo as palavras de Amneris Maroni, né? A teoria psicanalítica, ela é mais padronização, ela é mais pensamento moderno, ela tem um quesinho de racionalização e, portanto, de adaptação do sujeito ao sistema, tá? Então, se você pega o texto do Freud, o clássico, Mal-Estar na Civilização, o Freud deixa muito claro que ele joga a favor da civilização e não do indivíduo. Vocês entendam o alcance político disso, né? O Freud vai defender que o mal-estar do ambiente democrático se deve a um pacto civilizatório em que esse sujeito, regido pelo princípio de prazer, encontra nas relações o princípio de realidade. E ele tem que abrir mão dessa busca por prazer, né, num certo nível, para se adequar à realidade. E ao abrir mão nesse pacto civilizatório, esse indivíduo ganha bombonzinhos, né? Ele ganha coisinhas. Né? Então, é um pacto para que não ficar todos contra todos. Perfeito? Esse é o coração político da psicanálise. Né? Você vai falar isso para um psicanalista, evidentemente que ele vai contra essa ideia. Né? Mas é o coração político que está na obra do Freud. Se você for lá ler, pegar os textos do pensamento freudiano, o Mal-Estar na Civilização é um clássico, recomendo que você leia, você vai ver essa ideia. A psicologia analítica com Jung, né, ela visa, porque ela está atravessada por um arcabouço romântico também, né, é um outro atravessamento, ela visa que o sujeito se torne um sujeito criativo. Ela visa que o sujeito, através da individuação e da conversa com as figuras do inconsciente, que esse sujeito crie alguma coisa. Né? Que esse sujeito interfira de outro modo. Né? Então, olhando por esse ângulo, a psicologia analítica, ela joga mais a favor de um confronto com o pensamento moderno e com a civilização tal qual ela está estabelecida. Entenderam isso? Compreenderam? Por exemplo, eu sou uma pessoa que tive muitos conflitos por ser outsider desde o berço.
Eu faço parte, talvez você que esteja assistindo e conheça um monte de pessoas assim, que nunca se encaixaram no sistemão. Não se encaixa na família, não se encaixa na religião, não se encaixa nas relações, né? E fica uma experiência de muito sofrimento pela não adequação da norma, né? Veja, com a análise, com a terapia e com a compreensão desse arcabouço do Jung, né, inicial, porque tem muita coisa que o Jung escreveu, né, eu encontrei uma possibilidade de ver os aspectos bacanas de ser um outsider. Né? Isso é maravilhoso, entende? Então, eu atendo alguns sujeitos que o trabalho da análise é ir tirando essas camadas de críticas internas para que esse sujeito se assuma tal qual ele é. Né? E isso é um trabalho, é difícil isso, né? Porque pessoas muito outsiders, muito sensíveis, naturezas mais intensas, passaram por muitas humilhações e ataques, muitas vezes no seio da própria família, na escola, né, nas instituições, né? Então essa pessoa ela vai ficando sofrida por ser quem ela é. Entenderam? Percebam como uma análise aí ela abre para uma perspectiva, é uma perspectiva política, né? Quer dizer, você se assumir tal qual você é e pagar os preços de ser quem você é, né? Poderia dizer que isso é uma mira da psicologia analítica. Já na psicanálise freudiana, o pulo do gato está muito mais localizado na ideia de baixar a tua bola, né? Negociar melhor com a realidade, né? Não querer tanto, né? Tem um viés ali de uma adaptação maior, né? Isso são diferenças importantes. Claro que a gente vai encontrar furos no pensamento junguiano e também furos no pensamento psicanalítico, senão a gente passa a acreditar em teorias totais, né? Agora, o Jung, que eu prezo mais e que eu gosto mais, ele também trabalha com o conceito de adaptação, né? Por um outro lado, se você se desadapta demais, você psicotiza. A felicidade a partir dessa perspectiva seria a psicose. Então, quem busca a felicidade é um candidato fortíssimo a psicotizar, né? Porque você cinde com a realidade, né? Por uma razão simples, né, senhores? A realidade não é uma teta de leite que você vai sugar os melhores leites que há na face da Terra, né? A realidade é conflituosa, primeiro porque tem tu, tem outras pessoas, né, que eu tenho que conviver. E vai ter pessoas que te acham um porre, um saco, um ser ridículo e horrendo. E tá tudo bem, isso é a vida, que bom, né? Já pensou que insuportável, todo mundo igual a gente, né? Então, veja, não dá para ser pleno. Essa expressão, tô pleno, então você tá psicótico, né? Você tomou alguma droga muito potente que te tirou da realidade, né? O Eduardo coloca: estou fazendo e gostando muito. Hoje entendo por que você não ter gostado daquele grupo marxista que matava muito a criatividade. Acho que você captou bem. A gente participou, eu e o Eduardo, de um grupo marxista de estudos, e ele captou bem, assim, eu não curtia a ideia de se adaptar e se adequar a uma forma marxista de pensar a realidade, né? Como se fosse uma imposição, né? E essa história de que tudo se resume à guerra de classes, né? Por exemplo, né? Há uma certa ideia de que marxista tem que ler certos autores e rejeitar outros. Teve um dia que eu fui, acho que o Eduardo lembra, eu fui com a camisa do Nietzsche. E os caras me olharam torto. Na época eu não entendia isso. Porque para os marxistas, né, mais estudiosos, o Nietzsche, ele é um cara, pelo que eu entendi, Eduardo me corrija se eu estiver errado,
ele é um cara que joga contra o marxismo, né? O Nietzsche, ao pensar o conceito de super-homem e tal, ele é um cara que não encaixa com a forma de pensar de alguns marxistas, né? E eu gosto do Nietzsche, enfim, eu estudo Nietzsche e tal. Tá bom, queridos? Queridos, eu me empolguei. A energia de vocês se conectou com a energia que há em mim e eu me empolguei. Deixa eu ver um negócio aqui, é isso mesmo. Agradeço a companhia de vocês, porque eu vou atender agora, e eu me esqueci. Agradeço a companhia de vocês. Na sexta-feira agora, eu vou fazer uma live sobre suicídio, muito especial, com o parceiro Luiz Guasco no meu Instagram. E eu peço que vocês visitem o meu canal no YouTube, Rua do Inconsciente. Tá bom? E se quiserem manter contato, mandar perguntas e tal, depois nós conversamos. Dudu, valeu, querido, obrigado pela sua participação. Valeu, Egli, valeu o cara com um nome muito louco, valeu todos que estão aí, a Iraci querida e todos os demais, tá bom? Até uma próxima. Fui. Beijos para vocês. Tchau.